A estrela de Przybylski foi descoberta na década de 1960. Desde então, os astrônomos têm se mostrado intrigados por sua composição química singular. Suspeita-se que a estrela contenha elementos ultra-raros, beirando o quase impossível. Utilizando equipamentos especiais no telescópio do Observatório Europeu do Sul, no Chile, os pesquisadores fizeram leituras do campo magnético da estrela. Eles descobriram que o período de rotação da estrela, que é o tempo que ela leva para completar uma volta em seu próprio eixo, se estende por quase 200 anos, o que é super lento. Claro, existem objetos ainda mais bizarros chamados estrelas AP. Elas são uma categoria de estrelas quimicamente interessante que giram extremamente devagar, com uma rotação levando até 1000 anos. O que torna essas estrelas ainda mais peculiares é a grande variedade de elementos químicos que os astrônomos detectam ao analisar seus espectros estelares. Mas se olharmos para a estrela de Przybylski, veremos que ela é ao mesmo tempo parecida e diferente das outras estrelas AP. Ela contém quantidades incomumente baixas de ferro e níquel. O nosso Sol tem 10 vezes mais, e quantidades incrivelmente altas de elementos pesados raros. Esses podem incluir estrôncio, césio e neodímio, além de pelo menos 2 elementos ainda não descobertos. Eles não ocorreriam por nenhum processo natural que conhecemos atualmente. Existe uma hipótese de que a presença de tais elementos pesados poderia ser causada por um companheiro invisível da estrela, como uma estrela de nêutrons. Algumas pessoas chegam a dizer que uma composição química tão incrível poderia ser um sinal de uma tecnossinatura alienígena. O que especialista vai te dizer que esse é o espectro estelar mais estranho que já observaram? Alguns até afirmam que há tantas linhas indicadoras de elementos químicos que você não consegue entender de imediato o que está vendo ao observar o espectro da estrela. A estrela de Przybylski também contém altos níveis de elementos radioativos que levam alguns milhares de anos para se decompor. E é aí que tá outro mistério. Eles já deveriam ter desaparecido da estrela há muito tempo. Afinal, ela tem quase 1,5 bilhão de anos. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir o motivo da presença desses elementos. Talvez seja a combinação das qualidades raras da estrela. Ela gira muito devagar, é quente e tem um campo magnético forte. Isso poderia trazer para a superfície átomos que normalmente estariam misturados no interior da estrela. Existe outra teoria que explica a presença desses elementos radioativos. Eles poderiam estar lá como se fossem formas decaídas de elementos ultrapesados que ainda não descobrimos. Até agora, ninguém conseguiu provar essa teoria. Nem mesmo a descoberta da rotação superlenta da estrela de Przybylski nos aproxima da resposta. É óbvio que ainda há muito a aprender sobre essa estrela bizarra. E quem sabe que segredo ela ainda guarda na manga? Outra estrela não menos misteriosa é chamada Estrela de Thebe. É um orbe parecido com o Sol a cerca de 1500 anos-luz da Terra, localizada na constelação de Cisne. Diferente do nosso Sol, essa estrela escurece aleatoriamente, de 5 a 22%, e isso dura dias seguidos. A razão pode ser um planeta gigante passando na frente da estrela. Mas nesse caso, os eclipses seriam mais regulares e não tão aleatórios. E se fosse um planeta do tamanho de Júpiter, ele também precisaria bloquear cerca de 1% da luz da estrela, o que o tornaria único e diferente de tudo que conhecemos. Depois que a astrônoma americana Tabitha Boyagin descobriu as enormes e irregulares flutuações dessa estrela em 2015, novas observações foram feitas. Elas mostram que o brilho total da estrela tem diminuído gradualmente ao longo dos anos. Algumas teorias que tentam explicar esse fenômeno são bastante plausíveis. Por exemplo, alguns cientistas acham que essas mudanças de brilho são intrínsecas à estrela. Elas poderiam ser causadas pelo magnetismo da estrela, ou por mudanças no fluxo de calor em seu interior. Outras ideias são mais ousadas, incluindo certos tipos de atividade de uma civilização extraterrestre. Uma das teorias mais plausíveis, porém, é que o escurecimento é causado pelos pedaços de uma exolua órfã. Ela pode ter sido arrancada de seu planeta de origem por interações gravitacionais com a estrela de Thebe. Quando a Lua se aproximou da estrela, ela explodiu, lançando nuvens de poeira em órbita estelar. Esses incontáveis pedaços de rocha e poeira agora estão se movendo entre a estrela de Thebe e a Terra, em uma enorme nuvem irregular. Isso realmente poderia explicar por que observamos variações de brilho tão irregulares. Normalmente, quando os astrônomos identificam uma estrutura em braço espiral, trata-se de uma galáxia. Mas não é o caso aqui. SAO 206462, localizada a 460 anos-luz do nosso planeta, é uma estrela jovem.
Ela é cercada por um disco circular de gás e braços espirais claramente definidos. A estrela bizarra foi avistada durante uma busca por exoplanetas com a ajuda do telescópio Subaru, localizado no Havaí. Em vez de encontrar planetas totalmente formados ao redor de uma estrela jovem, os astrônomos descobriram planetas que ainda estavam em formação. Esses planetas bebês estão crescendo a partir do disco de gás e poeira que circunda a estrela. O disco se estende até cerca de 80 unidades astronômicas, o que é o dobro da órbita de Plutão. Pelo menos 2 desses planetas esticaram o disco até essa forma espiral extremamente incomum. Um planeta diferente é responsável por cada braço. Na nossa galáxia, existe uma estrela gigante que é uma verdadeira máquina de vento estelar. No momento, esse monstro está apenas esperando para explodir e enviar uma onda de radiação e gás quente em direção à Terra. Tudo porque é uma Wolf-Rayet, uma estrela que está naquele ponto delicado antes de virar uma supernova. Seu núcleo não tem mais hélio para queimar. Em vez disso, a estrela é forçada a consumir elementos muito mais pesados, por exemplo, o oxigênio. Infelizmente, isso desestabiliza o equilíbrio delicado entre gravidade e fusão, fazendo com que a estrela perca suas camadas. Quando o oxigênio finalmente acabar, a estrela vai explodir em uma supernova, mas dessa vez o espetáculo será diferente. A questão é que WR-104 faz parte de um sistema binário, o que significa que 2 estrelas estão alimentando uma outra, acelerando seus ventos estelares. Isso vai continuar até que elas comecem a girar incrivelmente rápido. A possível explosão pode prejudicar a Terra? Por um lado, estamos longe o suficiente para que nem mesmo uma supernova direcionada consiga afetar nosso planeta. Ao mesmo tempo, existe a ameaça de um estouro de raios gama extremamente perigosa. Felizmente para nós, é preciso uma sequência de eventos muito específica e improvável para que uma Wolf-Rayet produza um estouro de raios gama. Além disso, mesmo que aconteça, a estrela pode estar apontada para longe o suficiente para que o perigo não nos atinja. De qualquer forma, os astrônomos continuam de olho na estrela, só por precaução. Uma estrela localizada na constelação de Centauro guarda um segredo que poucos conhecem. À primeira vista, ela parece uma anã branca apagada, mas quando os astrônomos a analisaram, descobriram que ela é incrivelmente densa. Pegue a massa do Sol e comprima em algo que tem apenas 1/3 do diâmetro da Terra. Essa maravilha do espaço também é relativamente fria. A temperatura do seu núcleo é de apenas 11.900 graus Fahrenheit. Para comparar, a temperatura do núcleo do Sol é em torno de 27 milhões de graus Fahrenheit. Com temperaturas tão baixas, as estrelas começam a vibrar. Então, os cientistas podem usar essas vibrações para dar uma espiada dentro de uma estrela. E no caso da estrela em questão, que mais tarde foi chamada de Lucy, eles descobriram que seu núcleo de carbono havia se cristalizado. Em outras palavras, formou um diamante gigante de 10 bilhões de trilhões de quilates. Desde a descoberta de Lucy, algumas outras estrelas cristalizadas foram encontradas. Algumas delas têm corações de diamante do tamanho do nosso planeta. A última estrela bizarra de hoje se chama Vega, e ela é achatada. A cintura saliente da estrela é causada por uma taxa de rotação extremamente alta. Vega gira uma vez a cada 12 horas e meia. Isso empurra o material ao redor do seu equador para fora. Isso também leva ao fenômeno conhecido como escurecimento gravitacional, quando o material estelar mais distante do centro da estrela experimenta menos gravidade, o que o torna mais frio e escuro. Então, quando Vega está de frente para a Terra, ela parece perfeitamente redonda. Mas o halo escuro ao redor do seu meio é um sinal claro do formato oblato de Vega. À primeira vista, ela se parece com qualquer outra estrela, até que você olha para o lado apenas por um segundo. Você olha para trás, mas a estrela não está em lugar nenhum. Tudo isso porque ela é provavelmente a estrela mais rápida que existe. Agora preste atenção. Os astrônomos descobriram recentemente uma nova e surpreendente classe de estrelas. Elas receberam o nome de estrelas de hipervelocidade. Os cientistas detectaram cerca de uma dúzia dessas estrelas. E acontece que elas são tão velozes que um dia podem deixar nossa galáxia, Via Láctea, e partir em uma jornada intergaláctica. As estrelas entram e saem dos braços espirais da Via Láctea o tempo todo, como carros apressados no trânsito da hora do rush. Mas quando você olha para o céu noturno, pode parecer que esses pontos brilhantes estão tão parados quanto as monumentais pirâmides de Gizé. Entre esses 200 a 400 bilhões de estrelas que chamam a Via Láctea de lar, há uma fração muito pequena que se destaca. As interações gravitacionais aceleraram tanto essas estrelas maciças
que elas começaram a se mover 2 ou até 3 vezes mais rápido do que o nosso Sol. Sim, essas são as estrelas de hipervelocidade que estão prestes a se libertar do abraço gravitacional de nossa galáxia. Elas parecem estar tentando levar a velocidade a um novo patamar. Elas se movem a uma velocidade de mais de 126 mil quilômetros por hora. Uma estrela de hipervelocidade poderia ir da Lua ao nosso planeta em apenas 20 minutos. Elas são estrelas solitárias muito diferentes das descobertas anteriormente. As estrelas de hipervelocidade originais são grandes e azuis e parecem ter nascido no núcleo da galáxia. Quanto às novas estrelas, elas são bem pequenas, não maiores que o nosso Sol, e não parecem vir do centro galáctico, o que é surpreendente. Em vez disso, elas geralmente são capturadas fugindo de aglomerados jovens. A maioria das estrelas de hipervelocidade está no halo externo da Via Láctea, a cerca de 150 mil anos-luz de distância do centro galáctico. É interessante notar que um astrônomo do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, previu a existência de estrelas de hipervelocidade em 1988. Mas os cientistas não encontraram nenhuma delas até 2005. A primeira estrela a ser detectada estava a 350 mil anos-luz de distância do núcleo da Via Láctea e se afastava do centro da galáxia a cerca de 2,4 milhões de quilômetros por hora. Os astrônomos dizem que é extremamente difícil expulsar uma estrela da galáxia. Um dos mecanismos mais comuns para fazer isso é algum tipo de interação com um buraco negro supermassivo no núcleo galáctico. Portanto, Sagitário A, que pode ser o buraco negro que estamos procurando, no centro da Via Láctea, provavelmente acelera estrelas em hipervelocidade, ou pelo menos algumas delas. Para atingir a velocidade de escape, uma estrela precisa receber um chute de mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Mas como o buraco negro central da Via Láctea tem uma massa de 4 milhões de sóis, ele tem potência suficiente para produzir algo assim. O cenário mais típico envolve um par binário de estrelas. Este é um sistema de 2 estrelas que estão gravitacionalmente ligadas e em órbita uma em torno da outra. Então, digamos que essas estrelas sejam presas nas garras do nosso buraco negro. E como uma das estrelas está espiralando para dentro em direção ao buraco negro, sua irmã é arremessada para fora a uma velocidade tremenda. Isso é chamado de troca de 3 corpos. Os astrônomos já encontraram 18 estrelas gigantes de hipervelocidade que poderiam ter sido produzidas por esse mecanismo. Há também uma teoria de que as estrelas de hipervelocidade podem ser ejetadas de aglomerados estelares densos por explosões de supernovas. As estrelas de hipervelocidade recém-descobertas parecem ter a mesma composição das estrelas comuns. É por isso que os astrônomos não acreditam que seu local de nascimento possa ser algum lugar exótico fora da galáxia ou no halo externo da Via Láctea. O fato é que se trata de uma região sem vida, cheia de estrelas velhas, pobres em metal e de baixa massa, e é impossível ver uma estrela de hipervelocidade lá, a menos que ela tenha sido ejetada naquela direção. Portanto, as estrelas de hipervelocidade ainda permanecem um mistério para nós. Mas elas não são as únicas estrelas por aí que agem de forma estranha. Por exemplo, em 2017, os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de 3,2 milhões de quilômetros por hora, o que é quase 4 vezes mais rápido do que o Sol orbita em torno do centro da Via Láctea. De qualquer forma, o principal problema com a estrela errante era que ela estava se movendo contra a direção em que a maioria das estrelas viaja ao redor do centro da nossa galáxia. E essa não era a única coisa bizarra sobre ela. Sua aparência gerou muitas perguntas. Seria ela uma estrela de hipervelocidade? Era mesmo uma estrela? O viajante espacial era composto de material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar sua composição. Ela era composta de átomos pesados e metálicos. A maioria das outras estrelas é composta de elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP40-365. Ela estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez com que os cientistas acreditassem que ela havia sido empurrada para fora de seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Atualmente, os astrônomos afirmam que a estrela, que anteriormente era considerada uma anã branca, é na verdade um pedaço de estilhaço de estrela, uma espécie de sobra após uma estrela mais massiva ter sofrido uma supernova.
A explosão deve ter sido tão poderosa que empurrou a LP40-365 para o espaço interestelar. Esse pedaço de uma estrela anteriormente gloriosa continua girando lentamente em torno de seu eixo. Essa é outra prova de que os astrônomos precisam para afirmar que a LP40-365 é, de fato, apenas um pedaço de lixo espacial e não uma estrela completa. Mas essa conclusão significa que ela testemunhou uma supernova. Embora esse evento tenha ocorrido em uma velocidade relâmpago, toda a composição desse objeto espacial foi alterada. Veja bem, a maioria das estrelas é composta principalmente de hélio e hidrogênio, mas a LP40-365 é diferente. Ela contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à composição da estrela. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de presenciar a supernova, a LP40-365 se tornou metálica. Nossa viajante espacial clareia e depois escurece novamente a cada 8 ou 9 horas. Isso pode significar que a estrela pulsa, mas em geral, as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que a superfície da estrela é irregular e à medida que ela gira, as manchas solares são trazidas para dentro e para fora do campo de visão. Vamos passar para outro corpo espacial incomum. É a 18ª estrela mais brilhante do céu noturno e chama-se Fomalhaut. Se você olhar para ela com um telescópio, terá uma visão aterrorizante. Não é à toa que ela foi apelidada de Olho de Sauron. Um anel de poeira e detritos a circunda, fazendo com que pareça um olho gigante olhando diretamente para sua alma. A estrela intimidadora tem mais de 2 vezes a massa do nosso Sol e está a 25 anos-luz de distância da Terra, o que não é muito longe considerando as distâncias no espaço. E é uma estrela que está se despedaçando. Ela tem um nome bonito: Vega. À primeira vista, ela parece ser normal, grande, brilhante e muito jovem. Mas quando mais fundo você vai, mais estranha ela fica. Por exemplo, ela não é realmente redonda, parece um ovo. Isso pode ser devido ao fato de a estrela girar tão rápido que sua forma fica distorcida, causando variações de temperatura na superfície de Vega. Ela também está indo a 93% da velocidade máxima que uma estrela desse tamanho pode suportar. E eu quero dizer, a incríveis 273 km por segundo. Os astrônomos não sabem ao certo por que Vega está girando tão rápido a ponto de quase se despedaçar. Mira é às vezes uma das estrelas mais fracas e às vezes uma das mais brilhantes do céu noturno. Na verdade, esse sistema consiste em 2 estrelas. Uma delas é uma gigante vermelha que já se assemelhou ao nosso Sol. A outra é uma anã branca. A gigante vermelha está constantemente se desprendendo de suas camadas externas, criando nuvens de detritos ao redor de todo o sistema. Esse fenômeno pode ser o motivo do escurecimento regular das estrelas. Ele também pode explicar por que os intervalos entre esses períodos de escurecimento não são regulares. Mas o que é mais legal, ele dá às estrelas uma cauda semelhante à de um cometa. Você está dirigindo pela rodovia e um caminhão de 18 rodas está chegando rapidamente atrás. Você precisa mudar de faixa, então olhe o espelho. Tem espaço suficiente? E aí, percebe as seguintes palavras escritas: objetos no espelho estão mais próximos do que parecem. Isso mesmo! O mesmo acontece com a Via Láctea, a outra galáxia vindo na nossa direção, e como o caminhão está mais perto do que parece. A galáxia de Andrômeda, ou M31, como foi nomeada originalmente por Charles Messier em seu catálogo de 110 objetos do céu profundo em 1774, agora é oficialmente chamada de NGC 224 no novo catálogo geral de nebulosas e aglomerados de estrelas. Uma galáxia espiral maior que a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda é tão grande e está tão próxima que é possível vê-la sem um telescópio. Na verdade, a olho nu, parece ter metade da largura da Lua. Estima-se que a galáxia de Andrômeda contenha 1 trilhão de estrelas, em comparação com os estimados míseros 300 bilhões a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Para ver a galáxia de Andrômeda, você deve permitir que seus olhos se adaptem ao escuro. Isso pode levar cerca de 10 minutos enquanto suas pupilas se dilatam para absorver o máximo de luz possível. É melhor de observar a M31 do final do verão ao inverno, quando o grande quadrado de Pégasus, o cavalo alado, está logo acima da gente. Faça uma linha através do grande quadrado diagonalmente para cima a partir da estrela do canto inferior, e depois vá um pouco mais além do quadrado. Aí está!
Mas você ainda não será capaz de ver o quão grande é, a menos que observe do canto dos seus olhos. Se você olhar diretamente para ela, a galáxia tenderá a desaparecer. É preciso usar sua visão periférica para ver o tamanho da galáxia de Andrômeda. A visão periférica permite que você veja a luz com mais sensibilidade à noite, mas sem cor. Marinheiros usam essa visão há séculos para ver luzes fracas apagadas no oceano ou em terra. Aristóteles a usou para observar o aglomerado estelar M41 em Cão Maior, como descreveu em seu livro Meteorologia. Em uma fotografia telescópica, a galáxia de Andrômeda parece 6 vezes mais larga que a Lua, porque a olho nu só podemos ver o centro brilhante da galáxia. Uma fotografia telescópica mostra como os braços espirais da M31 realmente são enormes, e essa galáxia gigante está vindo em nossa direção. Estamos olhando para uma futura colisão maciça de galáxias de, proporções galácticas. Quando isso acontecer, a humanidade pode precisar se mudar para outra galáxia para habitar. Talvez iremos para a galáxia do Catavento no asterismo de Carro de Davi. Como sabemos que a galáxia de Andrômeda está se movendo em nossa direção? Com uma ferramenta chamada espectroscópio. Depois da câmera, o espectroscópio é o acessório mais importante em um telescópio, exceto pelo olho humano. Nossos olhos só veem luz. Você não tem esse cavalo grande no olho, você só tem a luz sendo refletida pelo cavalo em seus olhos. O mesmo acontece no espaço, só vemos a luz vinda de lá. Então, se queremos entender o espaço, precisamos entender a luz. E essa não foi uma tarefa fácil para os astrônomos do século XIX. A invenção do espectroscópio foi um grande avanço na compreensão da luz vinda do espaço para a Terra. Com esse instrumento, os astrônomos podem dizer em qual direção os objetos no espaço estão se movendo, assim como quais elementos estão gerando luz. Quando você ouve uma ambulância se aproximando, ouve a sirene ficando cada vez mais alta e mais aguda. E quando ela passa, você ouve o som da sirene ficar cada vez mais fraco e mais grave. A mudança na tonalidade depende inteiramente do movimento da fonte. Isso é chamado de efeito Doppler, em homenagem ao físico e matemático austríaco Christian Johann Doppler, que explicou o efeito pela primeira vez em 1842. A sirene da ambulância não está mudando seu volume. As ondas sonoras estão sendo comprimidas à medida que se aproximam e se esticam conforme a ambulância se afasta. O espectroscópio mostra que as ondas de luz têm o mesmo efeito Doppler que as ondas sonoras. Elas são comprimidas à medida que a estrela ou galáxia está se aproximando de nós, e se alongam quando está se afastando. Portanto, a luz de uma galáxia que se aproxima parecerá um pouco mais azul, desvio para o azul, com um ligeiro aumento na frequência. E a luz de uma galáxia em recuo parecerá um pouco mais vermelha do que o normal, desvio para o vermelho, com uma ligeira diminuição na frequência da luz. Em 1929, Edwin Hubble, o cientista que foi homenageado no telescópio espacial Hubble, publicou seu estudo espectroscópico de 46 galáxias e a luz de todas, exceto uma, estavam com o desvio para o vermelho, ou seja, se afastando. O estudo de Hubble forneceu a primeira evidência de que o universo estava se expandindo. Quanto mais longe uma galáxia estava da Via Láctea, mais rápido ela se afastava. Essa também foi a primeira evidência de que o universo começou com o Big Bang. A única galáxia cuja luz era desviada para o azul, ou seja, se movia em direção à Via Láctea, era a M31, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima de nós. 400 mil km por hora parece uma velocidade bastante alta para uma colisão. Essas são as medições espectroscópicas de velocidade que o desvio para o azul de Andrômeda indicam. Será um impacto grande quando acontecer. Mas quando vai acontecer? Para determinar quando as duas galáxias colidirão, precisamos determinar a distância entre elas. E para isso precisamos de... supernovas. Supernovas tipo Ia são chamadas de velas padrão. Assim como sabemos o quão brilhante uma vela brilha, sabemos o quão brilhante uma supernova tipo Ia brilha, sua magnitude absoluta. Uma supernova tipo Ia surge quando uma anã branca colapsa sob a pressão de todo o gás que tem engolido gravitacionalmente de uma estrela companheira. Olhando para a galáxia de Andrômeda e medindo o brilho aparente de uma supernova na galáxia, é possível calcular a sua distância, porque a intensidade da luz escurece inversamente de acordo com o quadrado de sua distância, que é chamado de lei do inverso do quadrado, comparando o brilho aparente de uma supernova na galáxia de Andrômeda com seu brilho absoluto. Pronto! Obtemos assim uma distância aproximada de 2,5 milhões de anos-luz. Como um ano-luz é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, e a galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, embora esteja se aproximando à velocidade de cerca de 400 mil km por hora, temos
cerca de 4 bilhões de anos antes da grande colisão. Então você pode esperar até depois do almoço, talvez até mesmo do jantar, para começar a fazer as malas. Como um adendo, se a gente visse a galáxia de Andrômeda 2,5 milhões de anos atrás da maneira como está hoje, e estivesse se movendo em direção à Via Láctea todo esse tempo, quão grande ela estaria no céu hoje? Algo parecido com aquele caminhão no seu retrovisor. Mas realmente temos 4 bilhões de anos antes de as galáxias colidirem? Existem vários outros fatores a se considerar. As galáxias menores que estão gravitacionalmente ligadas à Via Láctea e à galáxia de Andrômeda serão engolidas por suas galáxias hospedeiras. Considerando a distribuição de massa desequilibrada que resultará, a colisão galáctica da Via Láctea e Andrômeda será afetada. Alguns cientistas dizem que não será uma colisão direta, mas mais como uma colisão lateral. E depois tem os halos galácticos de cada galáxia. Aqui está o que o projeto Amiga descobriu sobre o halo de estrelas e gás ao redor da galáxia de Andrômeda. Usando o telescópio espacial Hubble, os pesquisadores puderam observar como a luz de quasares distantes brilhantes estava sendo absorvida pelo gás principalmente invisível ao redor da galáxia de Andrômeda. Veja os resultados. Observe o centro da M31. Se o mesmo for válido para a Via Láctea, e não há razão para pensar que seria diferente, então os halos das duas galáxias estariam se tocando agora. A colisão já começou. Há também uma pergunta sobre qual efeito as nuvens de matéria escura ao redor de cada galáxia podem ter em uma colisão iminente, ou estão tendo agora. Mas chega de especulação. Em 4 bilhões de anos, o Sol terá aumentado o brilho a caminho de se tornar uma estrela gigante vermelha, e os humanos já terão encontrado outra galáxia para habitar. Boa viagem, queridos humanos. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão. Ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o 5º maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos.
Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de uma em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no Sistema Solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto.
Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. Nosso universo está cheio de coisas incríveis e aterrorizantes. Você já sabe sobre quasares, buracos negros, matéria escura e assim por diante. Mas e os horrores do espaço dos quais nunca ouvimos falar? Você gostaria de visitar os mundos mais bizarros do universo? E não fui eu que fiz essa lista, mas a própria NASA. Bem-vindo à Galáxia dos Horrores, a incrível coleção de Halloween da NASA. Por favor, junte-se a mim em uma jornada para alguns planetas e me diga qual deles você considera o mais horrível. Aperte o cinto. Nosso primeiro destino é um gigante de gás chamado TRES-2b. Está localizado a 750 anos-luz de nós. Se usássemos uma espaçonave normal, levaríamos cerca de 10 milhões de anos para chegar lá. O TRES-2b orbita uma anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol. Também pesa cerca de 1,5 vezes mais que Júpiter. Então, o que há de tão especial nisso? Bem, se você tem medo do escuro, certamente não vai querer visitar esse lugar. É o planeta da noite eterna, o mais escuro de todos os planetas conhecidos por nós. Mas ele não fica tão longe de sua estrela, então por que isso acontece? O fato é que a superfície do TRES-2b reflete a luz ainda menos que o carvão. Por causa disso, parece não haver luz alguma. Se você estivesse voando pela superfície deste planeta, seria como andar com uma venda nos olhos. Oh, espere, na verdade há alguma luz. Um misterioso brilho vermelho profundo envolve a superfície do planeta. Este brilho é criado pela atmosfera ardente, o que torna o TRES-2b um planeta abrasador. O ar lá é ainda mais quente que lava. Ah, mas se você acha isso ruim, deixa eu te mostrar o próximo lugar da nossa jornada de terror. A NASA não estava de brincadeira ao apelidar este. Agora não estamos falando apenas de um planeta, mas de 3 ao mesmo tempo. Eles também ficam bem longe de nós, 2.300 anos-luz do Sol. Poderíamos chegar lá em cerca de 35 milhões de anos. Todos os planetas estão na constelação de Virgem, e cada um é extremamente leve, muito mais leve que a Terra. Esses 3 exoplanetas são chamados de Poltergeist, Draugr, Phobetor. Nomes legais, hein? É porque cada um deles está prestes a se tornar um fantasma. Olha só, eles não giram em torno de uma estrela, mas em torno de um pulsar. Os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas com um campo magnético extremamente poderoso. Em palavras simples, são as estrelas que um dia explodiram. Após a explosão, elas geralmente emitem um pulso tão poderoso que faz com que a estrela gire a uma velocidade inimaginável, vários milhares de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, elas constantemente emitem impulsos eletromagnéticos que afetam tudo ao seu redor. Então, você provavelmente já adivinhou o que está acontecendo com nossos planetas zumbis. Eles estão lenta e gradualmente sendo destruídos sob a influência gigantesca da radiação. Um dia vão desaparecer sem deixar rastro. Planetas fantasmas orbitando uma estrela morta-viva? Sim, mundo zumbi é um nome apropriado. Também não é de surpreender que os cientistas tenham apelidado esse pulsar de Lich, apesar do longo nome oficial. Bem, pelo menos esses caras estão juntos em sua derradeira dança. Este planeta tem um nome longo, então tenha paciência comigo. HD 189733b. Esse gigante gasoso fica a 65 anos-luz de distância de nós. Levaria cerca de 1 milhão de anos para chegar lá em uma nave espacial. HD, este planeta é um pouco mais massivo que Júpiter e orbita sozinho sua estrela, uma anã laranja.
À primeira vista, pode parecer amigável, uma agradável cor azul e ondas na superfície. Meio que lembra um céu de verão ou espuma nas ondas do mar, certo? Oh, as aparências enganam muito, meu amigo. Esse planeta tem uma agradável cor azul cobalto devido à sua atmosfera nebulosa e queimada, que contém silicatos que condensam quando aquecidos. Em outras palavras, as nuvens deste planeta têm chuva de vidro. Sim, chove cacos de vidro quente aqui. Ah, e se isso não for suficiente, há um vento furioso na superfície, que se move a uma velocidade de 8.690 km por hora. Apenas para comparar, o vento mais rápido da Terra chegou a 408 km por hora, cerca de 20 vezes mais fraco. E por isso, centenas de milhares de cacos de vidro correm horizontalmente pela superfície do planeta a uma velocidade vertiginosa. Eu realmente não invejo ninguém que tente pousar lá. Aliás, esse não é o único caso de chuvas estranhas em nosso universo. Por exemplo, chove ferro fundido no planeta Dimidium. Também podemos falar dos chamados planetas de carbono. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se existirem, haveria toneladas de nuvens negras e venenosas, e choveria gasolina pura e asfalto líquido quente. Ah, e também gotas de chuva explodiriam ao tocar a superfície. Ei, nada de especial. Esse milagre cósmico é chamado COI 55b ou Kepler 70b, um planeta que está muito longe de nós, 4.000 anos-luz. Levaríamos cerca de 70 milhões de anos em uma nave espacial. É 2 vezes mais leve que a Terra e faz um giro completo em torno de sua estrela em apenas algumas horas. Há muito tempo, era um planeta comum, semelhante à Terra, do tamanho de Júpiter, e estava orbitando tranquila e calmamente sua estrela anã vermelha, COI 55. Mas tudo mudou cerca de 700 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar que em alguns bilhões de anos, nosso Sol começará a se expandir em uma enorme estrela, absorvendo tudo em seu caminho? Pois esse é o destino das anãs vermelhas. Mais cedo ou mais tarde, elas aumentam, transformando-se em gigantes azuis incrivelmente quentes. A mesma coisa aconteceu com o COI 55. Essa estrela começou a aumentar de tamanho e a aquecer, transformando-se gradualmente em uma gigante azul branca. Estava pronta para devorar os planetas mais próximos. A vida dentro de sua estrela transformou o COI 55b em uma pedra redonda em brasa. É um dos planetas mais quentes que descobrimos até agora. A temperatura nele chega a 6.650 graus Celsius. É mais quente que o Sol, que é, deixe-me lembrá-lo, uma estrela. E por algum motivo ainda está vivo, e vive como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o planeta desaparecerá de qualquer maneira. Ele está evaporando lentamente devido à atmosfera incandescente, mas ainda assim, de alguma forma, conseguiu sobreviver à jornada através da estrela, o que não é típico dos planetas, para dizer o mínimo. Eu invejo essa força de vontade. No entanto, nem todos os planetas têm tanta sorte. Alguns estão sendo gradualmente destruídos por suas estrelas, e existe até um sistema inteiro entre eles. WASP-12b. Este último planeta é um triste solitário. Está localizado a 870 anos-luz de nós. A viagem até lá levaria cerca de 25 milhões de anos. Ele é cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter. É um planeta muito triste e escuro. Um gigante gasoso condenado, muito semelhante a Júpiter quente, e orbita sozinho a sua estrela. Ao mesmo tempo, está localizado tão perto de sua estrela que seu período orbital leva apenas um dia. É claro que, devido a essa proximidade, a estrela gradualmente absorve o WASP-2b. O calor escaldante da estrela está lentamente destruindo e devorando a atmosfera do planeta. O planeta tem apenas cerca de 10 milhões de anos restantes. Mas o mais interessante é que, por causa desse alongamento, o WASP-2b adquiriu a forma de um ovo. Nem se parece mais com o planeta. Também é muito quente. A temperatura da superfície do gigante gasoso chega a 2.240 graus Celsius. Além disso, um espectrógrafo de origem cósmica, ou COS, descobriu que o planeta troca matéria com sua estrela. Eles estão localizados tão próximos que dão um ao outro parte de seus elementos químicos. Esse é um fenômeno comum em sistemas estelares binários muito próximos, mas esta é a primeira vez que os cientistas viram isso em uma relação estrela-planeta. Que sistemas originais! Para ser honesto, se eu tivesse seguro total, ficaria animado em visitar pelo menos um deles. E você? Por favor, deixe-me saber nos comentários. Quão sozinhos estamos na nossa galáxia?
Grilos. Sim, estamos quase sozinhos aqui. Mas será que existem outras civilizações à espreita em algum lugar lá fora, nas profundezas da Via Láctea? Elas poderiam ter más intenções e ser uma ameaça para nós? Como se precisássemos de mais ameaças. Bom, ei, vamos nos divertir um pouco com isso. Alguns teóricos revisaram a história humana e as ações passadas uma contra a outra. Não tem prêmios de Miss Simpatia lá. E, supondo que fosse de alguma forma como nós, usaram isso para calcular a probabilidade de invasores espaciais. Eles determinaram que poderia haver 4 civilizações malignas em nossa galáxia. As 4 podem estar ansiosas por dominação intergaláctica, ou talvez apenas por uma boa partida de dominó. Elas podem ser altamente avançadas em tecnologia, ou podem ter acabado de inventar uma versão maligna dos consoles de games. Para entender o quão avançadas essas culturas podem ser e o que esperar, há uma maneira de definir seus níveis de ameaça. Um método chamado Escala de Kardashev analisa as possíveis habilidades das nações intergalácticas. Com 3 níveis diferentes, essa escala analisa a quantidade de energia que uma civilização poderia tirar de sua estrela, indicando seu nível de tecnologia. Isso inclui apenas aquelas que alcançaram a comunicação interestelar. Portanto, quaisquer outros seres que usem, digamos, pombos espaciais serão, é claro, excluídos. O tipo 1 mostra que elas podem aproveitar a energia do Sol, mas apenas do que é recebido dentro de seu próprio planeta, como painéis de energia solar. O tipo 2 é onde elas podem usar a energia diretamente do Sol, como através de uma esfera de Dyson. É usada para aproveitar toda a energia do Sol, tendo sido construída inteiramente em torno dele. E por fim, o tipo 3, onde a civilização pode usar todos os elementos fornecidos pela galáxia, com o poder não apenas de aproveitar a energia das estrelas, mas também dos buracos negros, até mesmo do buraco negro supermassivo central. Esses níveis são importantes para avaliar como as civilizações avançadas podem estar por aí. Estima-se que a Via Láctea tenha cerca de 13,6 bilhões de anos. Os humanos modernos só existem nos últimos 200 mil anos, e estamos apenas no tipo 1. É assustador imaginar o tempo que outros seres tiveram para se desenvolver. Somos considerados um pouco tardios em comparação. A Terra está, digamos, atrasada para a festa, porque estamos localizados nos braços externos da galáxia. Matemáticos acreditam que sistemas estelares mais centrais tiveram mais tempo para progredir. Com isso em mente, quão comuns seriam outros seres inteligentes na galáxia? Com todos os eventos com potencial para terminar a vida a que a Terra sobreviveu, é um milagre ter um planeta como o nosso e sermos únicos, ou não? Há 100 trilhões de estrelas em nossa galáxia, e existem até 200 bilhões de planetas, com cerca de 300 mil exoplanetas capazes de sustentar o tipo de vida que conhecemos. Desses planetas habitáveis, como poderíamos dizer que tem outros seres ansiosos para nos enviar um e-mail? Ninguém teve tempo de contar individualmente, é claro. A equação de Drake pode nos dar alguns números aproximados se tomarmos as médias de alguns fatores-chave. Ela detalha os critérios de quantos planetas com vida seriam inteligentes o suficiente para fazer comunicação. Os números são enormes, considerando quantas estrelas podem ter planetas. E a partir daí, nós destilamos ainda mais para aqueles dentro da zona habitável do Sistema Solar. Esta zona é chamada de Zona Cachinhos Dourados, pois não está muito longe do Sol e nem muito perto dele. Está no lugar certo. Reduzimos ainda mais os números calculando qual desses planetas habitáveis será capaz de sustentar a vida. E desses lugares aleatórios, a equação assume a probabilidade de quantos desses planetas teriam seres inteligentes e se eles seriam inteligentes o suficiente para se comunicar. Os critérios são complicados e, portanto, não é uma equação fácil de explicar. Mas, de acordo com sua estimativa, pode haver até 100 milhões de planetas com civilizações inteligentes. Mas, assim como na história ou nas dificuldades da Terra, essas civilizações também podem ter seus desafios. Eventos que exterminam o mundo devem ser adicionados na equação, como asteroides, explosões solares, supervulcões e supernovas. Eles também podem se destruir através da tecnologia, como dominação da inteligência artificial ou nanotecnologia, ou afetando seus próprios ecossistemas e ficando sem recursos, ou apenas agindo estupidamente. Se considerarmos isso na equação, as civilizações vivas restantes podem ser de cerca de 15 mil. Mas o que poderiam querer dos humanos? Temos uma abundância de materiais raros na Terra que podem ser valiosos, prontos para serem colhidos e facilmente coletados, além de uma grande quantidade de água que poderiam sugar. O hidrogênio é um elemento necessário para combustível de foguetes.
Embora essas coisas não sejam exatamente raras na galáxia e possam ser colhidas mais facilmente de outros sistemas solares ou asteroides mais próximos, nossa tecnologia pode ser intrigante para eles. Nossa gama de inovações na Terra, inventadas enquanto isoladas em países separados, ajudou a fornecer diferentes caminhos tecnológicos ao redor do mundo. Outras civilizações poderiam ter seguido um caminho completamente diferente. E não sabemos a importância de muitas coisas que temos na Terra, como o karaokê. O mesmo vale para as ciências aplicadas, onde elas podem ter evoluído em atmosferas diferentes com elementos diversos. A ciência deles seria afetada principalmente por isso, e a nossa lhes forneceria mais conhecimento. Depois há uma das coisas mais raras da galáxia, que a Terra pode sustentar a vida. Isso seria muito útil para um viajante intergaláctico, em vez de passar pelo longo processo de terraformar um planeta inabitável. Por que não tomá-la? Com um posto avançado aconchegante, seria um lindo destino de férias quando eles precisassem de algum tempo longe de conquistar outras civilizações. Felizmente, eles não estariam interessados em nos comer, ou provavelmente não teriam apetite por nada na Terra. Eles precisariam ter uma bioquímica semelhante e as mesmas enzimas para processar as moléculas a partir das quais fomos construídos. Ufa! Mas a coisa mais provável que eles gostariam é de remover qualquer competição. A maior ameaça para eles é qualquer coisa que ofereça um desafio à sua dominação. Mas antes de você ficar muito assustado com essas civilizações malignas, isso foi baseado no comportamento humano. É possível que qualquer ser lá fora possa não ter muitas de nossas emoções humanas. Por exemplo, sua capacidade de raiva pode ser limitada, ou eles podem ter evoluído sem ela. Eles podem vir de um mundo com uma história tão diferente da nossa que poderiam confiar demais, fazendo com que a gente vire a civilização maligna. Mas, novamente, eles também podem não ter empatia e outros traços positivos que temos. Bom, vamos torcer para que eles só tenham nossos traços agradáveis. Felizmente, há uma grande coisa que nos separa de todo o resto. A galáxia é enorme e leva muito tempo para se ir a qualquer lugar, até mesmo aos nossos sistemas solares mais próximos. Existe um mega sol gigante no centro da nossa Via Láctea? Na verdade, os cientistas pensaram que sim por um tempo, pois esse é o lugar mais brilhante da galáxia. Ele tem milhões de estrelas agrupadas em uma pequena área que é chamada de bojo galáctico. Ali, há milhões de estrelas a mais por ano-luz do que qualquer outra parte da galáxia e pode ser 10 milhões de vezes mais denso do que a nossa parte da vizinhança. Em alguns casos, as estrelas nessa região estão separadas por apenas 5 dias-luz. É como se houvesse outra delas em nosso sistema solar um pouco mais distante do que Plutão em uma escala espacial. Mas por que esse lugar é tão denso? Quando as galáxias se formam, uma grande quantidade de gás e poeira se junta sob a força da gravidade. Esse material se acumula e acaba formando estrelas. A gravidade e o momento angular se equilibram e a galáxia começa a se parecer com um disco plano, com um núcleo denso bastante brilhante e protuberante. As estrelas vivem suas vidas confortáveis e, quando chegam ao fim, entram em colapso sob seu próprio peso. E então, forma-se o buraco negro. Os buracos negros adoram comer tudo ao seu redor, e quanto mais comem, maiores ficam. E que lugar é mais perfeito para um bom jantar do que o centro da galáxia, onde todas as coisas do espaço estão reunidas? Assim, ele começa a se alimentar do gás e da poeira ao redor, formando um disco de acreção. À medida que esse material entra em uma espiral em direção ao buraco negro, este se aquece e emite muita energia, o que torna o centro da galáxia ainda mais brilhante. É por isso que é possível encontrar buracos negros supermassivos e bojos galácticos nos centros de todas as galáxias. O que fica no centro da galáxia se parece um pouco com uma elipse. Esse é um bojo clássico. As estrelas de lá não são como o nosso Sol. Elas se movem aleatoriamente em todas as direções e planos possíveis. Além disso, todas vão em velocidades diferentes. Portanto, a gravidade está enlouquecendo ali, e isso faz com que o bojo se pareça mais com uma esfera ou uma elipse. Como foram as primeiras áreas a se formar, elas têm algumas das estrelas mais antigas de nossa galáxia, mas também há alguns locais de origem delas e muitas mais jovens e maciças com menos de 100 milhões de anos. À medida que nos afastamos do centro, as coisas ficam um pouco mais calmas. As estrelas começam a girar uniformemente e se tornam estáveis. Nesse momento, a Terra está em um dos braços espirais da Via Láctea chamado Braço de Órion, bem distante do bojo galáctico. Em nossa parte da vizinhança, as estrelas geralmente estão a cerca de 4 ou 5 anos-luz de distância. Isso significa que a maior parte de uma galáxia é, na verdade, apenas espaço negro e vazio.
Nosso buraco negro é chamado de Sagitários A. É um monstro com cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e cerca de 51 milhões de quilômetros de tamanho, quase a mesma distância entre Mercúrio e o Sol. Mas não se preocupe, ele não está atraindo a Via Láctea para dentro e não vai nos devorar. Esses buracos negros são, na verdade, muito pequenos em comparação com toda a galáxia, portanto só podem comer o que estiver por perto. No momento, muitas estrelas orbitam Sagitários A. E embora emitam uma enorme quantidade de energia, não podemos ver sua luz da Terra sem muito esforço científico. Mas por que não vemos o centro em si? O bojo galáctico é tão brilhante que, embora esteja a 26 mil anos-luz de distância, deveríamos vê-lo brilhando intensamente em nosso céu, mas não conseguimos. Na verdade, tudo isso se deve à poeira espacial. Há muita dela entre nós e o núcleo, o que absorve a maior parte da luz visível. Só podemos observar o núcleo galáctico usando outros tipos de luz, como o infravermelho próximo, raios gama e assim por diante. A NASA tem imagens do núcleo em diferentes tipos de luz e elas mostram como o centro é assustadoramente brilhante sem a poeira bloqueando nossa visão. Mas nem todas as regiões brilhantes são bloqueadas por gás e poeira. Por exemplo, quando olhamos para aglomerados densos como o Messier 13, as estrelas estão tão próximas umas das outras que parecem apenas uma mancha branca. A maioria dos nossos telescópios não consegue separá-las umas das outras. A galáxia satélite M32, nossa vizinha perto da galáxia de Andrômeda, tem cerca de 84 estrelas por ano-luz. É tão densa que elas não podem ser decifradas nem mesmo pelo telescópio espacial Hubble. Para se ter uma ideia, nosso sistema solar tem 2 anos-luz de comprimento. Veríamos cerca de 168 estrelas do lado de fora de nossa janela se estivéssemos lá. A nossa mais próxima é a Alpha Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz de distância do Sol. Se estivesse a apenas alguns dias-luz, brilharia muito mais do que a Lua cheia. Portanto, se de alguma forma conseguíssemos sobreviver em regiões estelares loucamente densas, o céu seria branco o dia todo. Mas é improvável que consigamos chegar lá. À medida que nos aproximamos do centro da Via Láctea, as chances de encontrar vida se tornam muito pequenas. A gravidade das estrelas está enlouquecendo com movimentos caóticos, de modo que quase não há planetas por perto. Nesses planetas milagrosos que resistem, a radiação dos raios cósmicos está disparando. Explosões de supernovas e colisões de estrelas próximas tornaram-se uma ocasião cotidiana, e todo o gás ao redor torna basicamente impossível respirar ou até mesmo enxergar corretamente. Ao mesmo tempo, à medida que nos afastamos, há menos estrelas ao redor. Elementos muito úteis para a vida, como o carbono, o oxigênio e o ferro, são produzidos por elas e, portanto, também diminuem. O excesso de radiação é terrível, mas se ela for muito baixa, significa que não há energia suficiente para suportar reações químicas, como a fotossíntese. É por isso que, se houver vida extraterrestre, ela provavelmente estará em algum lugar no meio de diferentes galáxias. Mas algumas galáxias obtêm seu brilho de um chamado núcleo galáctico ativo. Essas são regiões extremamente energéticas no centro de algumas galáxias e brilham muito mais do que qualquer estrela que se possa imaginar, embora isso aconteça principalmente apenas em determinadas partes do espectro eletromagnético. O brilho não vem das estrelas, mas do disco de acreção em torno de seus buracos negros supermassivos. À medida em que o material cai lentamente em um buraco negro, se reúne em torno dele e cria esse disco plano e giratório de gás, poeira e outros materiais. Como a gravidade e o atrito são insanos, esse disco se aquece e começa a emitir enormes quantidades de energia. Além disso, gira incrivelmente rápido, quase a velocidade da luz. Por isso, as colisões acontecem o tempo todo e são inimaginavelmente poderosas. Elas liberam quantidades ainda maiores de energia. A maioria das galáxias não tem um núcleo ativo. Aquelas que têm, como a M87 na constelação de Virgem, são chamadas de ativas. Há também diferentes tipos de núcleos ativos, como as galáxias Seyfert, as radiogaláxias e, finalmente, os vencedores de nossa competição de brilho espacial, os quasares. Imagine coisas tão brilhantes que podem ofuscar toda a galáxia a que pertencem. Os quasares são um tipo específico de núcleo galáctico ativo, a forma mais extrema e luminosa. Eles pertencem aos buracos negros supermassivos, os maiores do nosso universo. E são como uma combinação de várias coisas. Em primeiro lugar, são os discos de acreção mais brilhantes do nosso mundo, devido ao fato de seus buracos negros gigantescos comerem tudo ao redor. Mas eles têm algumas características interessantes. Por exemplo, jatos poderosos de partículas que saem dos polos do buraco negro quase à velocidade da luz.
Esses jatos aumentam o brilho do quasar, embora só possam ser vistos em comprimentos de onda de rádio. A energia que emitem é tão intensa que podem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. No entanto, o quasar mais próximo de nós está a 600 milhões de anos-luz de distância, portanto, não podemos vê-los com telescópios de quintal. Assim, quando olhamos para uma galáxia por meio de um telescópio, geralmente vemos apenas o núcleo mais brilhante, não as partes externas. Infelizmente, nossos olhos não foram feitos para ver coisas como o núcleo galáctico ativo. Assim, essas estrelas são as coisas mais brilhantes que podemos enxergar. Mas que bela visão é essa? Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10 mil vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100 mil a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo.
Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz daqui está distante, a de fundo viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. O espaço vazio não é realmente vazio, pelo menos é o que diz a teoria quântica de campo. Na verdade, ele está repleto de pequenas vibrações que podem se transformar em partículas virtuais se tiverem energia suficiente. Essas partículas virtuais podem produzir pacotes de luz com baixa energia chamados fótons. Agora, há algo que todo buraco negro tem: um horizonte de eventos. É um ponto de não retorno. Isso significa que, uma vez que algo cruze esse ponto, nunca mais sai de lá, nem mesmo a luz.
e há uma força gravitacional incrivelmente forte em torno do horizonte de eventos. Os buracos negros sobrevivem devorando o gás e as estrelas ao seu redor. Na maioria dos casos, um buraco negro tem um disco giratório de material ao seu redor, chamado de disco de acreção. Ele brilha imensamente à medida que todos os elementos que se aproximam demais de um horizonte de eventos são aquecidos e despedaçados antes que o buraco negro os engula. À medida que o material se aproxima, ele começa a viajar e a se mover cada vez mais rápido, contornando o buraco negro. Isso faz com que o disco de acreção brilhe e, ao mesmo tempo, delineie a sombra do buraco negro, que é basicamente o próprio horizonte de eventos do qual estamos falando. Os buracos negros podem até querer se esconder, mas fazem isso muito mal. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade se curva e distorce o espaço e o tempo. Isso significa que quanto mais próximo você estiver dessa atração gravitacional extremamente poderosa ao redor do buraco negro, mais distorcidos se tornam o espaço e o tempo ao redor dele. E nesse espaço distorcido há partículas e campos minúsculos. Devido à extrema gravidade da torção, essas partículas e campos começam a se comportar de maneiras incomuns, por exemplo, criando fótons do nada. É sobre isso que Stephen Hawking estava falando há quase 50 anos. E não para por aí. Ele também sugeriu que se essas partículas encontrarem uma maneira de escapar de um buraco negro, elas roubam parte de sua energia. E por causa desses ladrões, o buraco negro perde sua energia com o passar do tempo, até que, em um determinado momento, ele desaparece completamente. Ele sugeriu que os buracos negros liberam energia na forma de energia térmica ou calor, que é chamada de radiação Hawking. E essa radiação não carrega nenhuma informação. Isso significa que quando um buraco negro evapora, destrói todas as informações que tinha sobre a estrela que criou o buraco. Dessa forma, não podemos saber o que realmente aconteceu. E isso é um pouco confuso, porque as leis da mecânica quântica dizem que a informação não pode ser destruída. Esse conflito é algo que chamamos de paradoxo da informação de Hawking. De acordo com Hawking, todas essas informações não são realmente perdidas, mas são armazenadas em uma nuvem de todas as partículas de energia zero que cercam o buraco negro. Ele chamou isso de cabelo macio. Agora, há este novo estudo como uma possível solução. Você está viajando pelas profundezas do espaço sideral, circulando estrelas e galáxias inteiras. Uau! Parece que esta nebulosa multicolorida logo entrará em colapso sob seu próprio peso e explodirá como uma supernova. Agora vamos circundar cuidadosamente este buraco negro. Tente não ser pego pelo campo gravitacional dele, ou ele vai engoli-lo como um monstro espacial. Espere. O que é aquela estrutura estranha ali? É uma muralha brilhante. E se você olhar de perto, cada ponto brilhante é uma galáxia inteira. Esse paredão tem cerca de 100 mil dessas galáxias. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Então, esta muralha contém um quatrilhão, que é 10 seguido por 15 zeros, de estrelas como o nosso Sol. Essa estrutura gigante é chamada de Muralha do Polo Sul e está localizada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra. Em comparação, a estrela mais perto de nossa casa é Próxima Centauri, a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância. Os foguetes podem percorrer essa distância em cerca de 73 mil anos. Portanto, a jornada para a Muralha do Polo Sul pode levar mais tempo do que nosso sistema solar existe. E ela é simplesmente gigantesca, mesmo em escala cósmica. Possui cerca de 1,37 bilhão de anos-luz de comprimento. Para dar uma ideia disso, a largura da Via Láctea é de apenas 100 mil anos-luz. Mas você não consegue ver o paredão mesmo com o telescópio mais poderoso, porque a própria Via Láctea obstrui a visão. Ela é tão brilhante que esconde a região. É como tentar olhar para o céu estrelado de uma metrópole. A poluição luminosa não vai deixar. Os cientistas conseguiram detectar esta muralha galáctica, medindo o desvio para o vermelho. Sabemos que todos os objetos no universo estão se movendo. Eles se espalharam dos outros como resultado do Big Bang, que aconteceu há bilhões de anos. E quando as galáxias se movem, suas ondas de luz mudam ligeiramente. Ao medir essa alteração, podemos entender o que é o objeto e como ele se desloca. E essa muralha nem é a maior do nosso universo, e sim a Grande Hércules Corona Boreal, uma superestrutura plana, gigante, com cerca de 10 bilhões de anos-luz de largura. Isso é cerca de 10% de todo o universo observável. Trata-se de um aglomerado de galáxias e conseguimos detectar essa estrutura gigante por rajadas de raios gama. É o evento eletromagnético mais brilhante do universo.
Você pode até vê-lo nos confins dele. Essas explosões são um evento muito raro. Na Via Láctea, por exemplo, isso acontece uma vez a cada poucos milhões de anos. Se notarmos muitas delas em um curto espaço de tempo no mesmo local, significa que existem muitos objetos como a Via Láctea lá. Então, há muitas galáxias por aí. Outra estrutura gigante incomum no universo é o Grande Grupo de Quásares, com cerca de 4 bilhões de anos-luz de diâmetro. Portanto, é preciso um fóton de luz de quase o mesmo tempo que o nosso planeta existe, apenas para ir de um lado da estrutura para o outro. E se você colocar o Grande Grupo de Quásares na escala, ele seria 6,1 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Os cientistas descobriram que existem pelo menos 73 deles nessa estrutura. Estes são alguns dos objetos mais incomuns do universo. São os núcleos ativos das galáxias. No centro de um quásar há um buraco negro supermassivo. Um gigante devora a matéria ao seu redor. Uma força bárbara de gravidade torce a matéria ao redor do buraco negro, formando um disco, que é a fonte da radiação mais forte que existe. Em comparação, a de um único quásar é dezenas ou centenas de vezes mais forte do que a de todas as estrelas da nossa galáxia juntas. Por causa de uma radiação tão forte, podemos detectar quásares mesmo a distâncias muito longas. É por isso que eles também são chamados de faróis do universo, e são usados pelos cientistas para estudar o universo e o movimento dentro dele. Um dos mais distantes de nós está a cerca de 13,1 bilhões de anos-luz de distância. Isso o torna um dos objetos mais antigos do universo. Ele surgiu cerca de 690 milhões de anos após o Big Bang e é quase 3 vezes mais velho que o nosso Sistema Solar. Além disso, ainda tem um brilho extremo, cerca de 4,14 vezes mais brilhante que o Sol. Os cientistas explicam que no centro do gigante fica um buraco negro supermassivo, 800 milhões de vezes mais pesado que o Sol. Todas essas estruturas gigantes são apenas blocos de construção do nosso universo. Veja, este é o nosso Sistema Solar. Agora, diminua um pouco o zoom. É aqui que a nossa estrela natal fica na Via Láctea. Reduza novamente. Aqui está um grupo local de galáxias, assim como todos estes pontos brilhantes. Esta é Andrômeda, e esta é a galáxia do Triângulo. E mais algumas dezenas de outras galáxias ligeiramente menores. Elas estão todas gravitacionalmente conectadas. O tamanho da estrutura é de cerca de 10 milhões de anos-luz. Isso é 100 vezes a largura da Via Láctea. Diminua o zoom, por favor. Este é o superaglomerado de Virgem, 20 vezes maior que o grupo local. Há cerca de 30 mil galáxias diferentes, e a massa da coisa toda é de cerca de 1,15 zeros de massas solares. Reduza o zoom novamente. Laniakea. Essa estrutura é quase 3 vezes maior. Inclui o superaglomerado de Virgem e outros menores. São cerca de 100 mil galáxias aqui, mas ainda não acabou. Diminua mais um pouco. Aqui está o complexo do superaglomerado Peixes-Baleia. Uma estrutura galáctea gigante com aproximadamente 60 aglomerados de galáxias. Portanto, há mais delas nele do que grãos de areia no deserto. Você sabe o que fazer. Menos um. Ufa, este é o universo observável. São mais de 500 bilhões de galáxias. E as estrelas, bem, existem cerca de 1 bilhão de trilhões delas. O universo observável tem sua própria estrutura. Aglomerados de galáxias formam cadeias e muralhas, como você já viu. Mas esses fios são separados por imensas regiões de vazio absoluto, as áreas chamadas de vazios. Nesses lugares não existe matéria alguma, há menos moléculas neles do que em uma sala vazia. Um desses vazios tem uma reputação muito mística, é o supervazio de Eridano, ou o ponto frio. Ele surgiu apenas 380 mil anos após o Big Bang. Tem quase 1 bilhão de anos-luz de largura e pode conter centenas ou milhares de galáxias com trilhões de estrelas. Alguns cientistas acreditam que pode ter sido o resultado da maior colisão de todos os tempos, envolvendo universos. Existe uma teoria de que o nosso é uma espécie de bolha, uma enorme esfera que contém todas essas muralhas e cadeias de galáxias. Agora, imagine que há um número infinito dessas bolhas. Podem ser mundos paralelos ou universos diferentes. Muitos anos atrás, uma delas chegou perto da bolha do nosso universo. As paredes se tocaram e os dois universos se conectaram por um tempo, como duas gotas de água se juntando, mas o outro continuou se movendo. A área onde as bolhas se uniram ficou cada vez mais fina até que essa conexão se rompeu e elas se separaram uma da outra. Neste ponto,
o segundo universo arrancou parte do material da nossa bolha. Todas aquelas galáxias que costumavam preencher o supervazio de Eridano acabaram em um universo paralelo. Os cientistas supuseram que poderíamos viajar através de outras bolhas. Voar até a suposta muralha do nosso universo levaria uma eternidade e demoraria ainda mais para viajar pelo espaço interuniversal. Então, temos que usar portais ou buracos de minhoca. Aqui está como funciona. Imagine um pedaço de papel com o ponto A de um lado e o B do outro. Em vez de percorrer toda a folha de papel, apenas a dobramos, de modo que o ponto A fique logo acima do ponto B. Tudo o que resta é fazer um pequeno buraco, e a viagem leva apenas alguns instantes. Alguns cientistas acreditam que esses atalhos pelos universos ficam dentro de buracos negros. Mas como sobreviver caindo em um deles? É preciso apenas escolher um que seja grande o suficiente. Tudo se resume à gravidade. Imagine que você está caindo em um buraco negro agora. Quanto mais perto chega dele, mais força ele exerce, e se intensifica a cada centímetro. Em um ponto, a força gravitacional que afeta a sua cabeça é muito mais forte do que nos pés. Então você se transforma em espaguete. Mas, se escolher um buraco negro supermassivo como os dos centros das galáxias, a força gravitacional aumenta gradualmente. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol e muito maiores. Mas a força gravitacional na sua cabeça e em seus pés será quase igual. E você ainda se sentirá confortável. Quem sabe, talvez, se conseguir sobreviver a uma queda em um buraco negro tão grande, você se encontre em um universo completamente diferente, onde diferentes leis da física se aplicam, mas até agora, isso é apenas uma teoria. Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade muito provavelmente estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos?
Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis.
quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler, alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal. E provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri B. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri B está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri B tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700D, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700D, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700D como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b.
e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas